Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de dezembro de 2020 e o título é Viva. Vamos lá. Há uma diferença entre viver e sobreviver. Muitas pessoas levam suas vidas apenas vendo os dias passarem. Isso independe de se estar em algum lugar quieto ou movimentando-se por diversos locais. Você pode vivenciar muitas coisas sem sequer sair de casa. Algumas das viagens mais incríveis são aquelas que fazemos dentro de nós mesmos, buscando nossas riquezas internas, desbravando territórios desconhecidos de nossas capacidades, aprendendo a fotografar a vida com uma lente mais sensível. Buscar essas experiências fora, em outros lugares, com outras pessoas e culturas, também é maravilhoso, desde que tudo seja vivido e observado de forma a agregar conhecimento e enriquecer seu caminho interior. Qualquer que seja a escolha, é fundamental que se esteja presente para experienciar e aproveitar tudo que nos é oferecido. Existem pessoas com vidas sociais muito intensas, mas convivências superficiais. Muitas vezes o corpo está na festa, na viagem, no ambiente, contudo, não há presença. Mente e coração não estão conectados ao momento presente e, portanto, nada poderá ser absorvido para acrescentar algum aprendizado. Viver é mais do que apenas se movimentar pela vida, é sentir o movimento, observar e absorver. Todos os sentidos ficam aguçados e interligados. Ao apreciar um prato, por exemplo, podemos saboreá-lo com todos os sentidos, admirar a beleza, as cores, sentir o aroma, o sabor, a textura. Além de nos alimentarmos, estaremos vivenciando uma experiência prazerosa. Nunca antes a frase, abre aspas, a vida é um sopro, fecha aspas, fez tanto sentido como nesse momento. Por isso, viver cada minuto em completa conexão e usando todos os sentidos não somente nos trará sentimentos de alegria e paz, mas também nos poupará de qualquer tipo de arrependimento. Desejo a você que chegou até aqui uma vida em e com todos os sentidos. Viva! Então, vamos lá. Esse texto fala justamente, né, hoje em dia a gente vê assim, por conta até dessa questão das redes sociais, dessa vida virtual que a gente, né, acaba tendo e vendo, né, tendo contato, porque hoje em dia as pessoas acabam expondo muito, né, a vida de uma forma virtual, né, nas redes sociais. Então, tem até sátiras a respeito disso, porque existem algumas pessoas que elas praticamente relatam o dia a dia, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E, na verdade, elas não estão vivendo aquilo, né? Parece que é tudo uma produção, né? Elas estão fazendo ali, vivendo um personagem, né? Então, é o que come, é fotografado, é mostrado, aí vai numa viagem. Quantas vezes eu estive assim, num show, por exemplo, que as pessoas acabam não aproveitando ali o momento, né? Aquela experiência, a energia, né? A, o espetáculo mesmo, né? A vibe, né? Do que está sendo ali apresentado. Às vezes é uma banda que a gente gosta, às vezes um teatro nem tanto, né? Porque até é proibido, mas mesmo assim, às vezes acontecem da gente ver. E às vezes a pessoa passa o tempo inteiro filmando, fotografando, filmando, então ela não consegue estar totalmente presente. Porque ao invés dela estar assistindo, né, com o sentido dela, né, com os olhos dela, ouvindo, prestando atenção, vivenciando aquilo junto com todo mundo, ela está assistindo através de uma tela, porque ela está o tempo todo filmando, fotografando, então ela está perdendo ali, né, muito daquele momento, daquela presença de estar ali
Muitas vezes a gente também, às vezes a gente vê assim num restaurante ou numa festa, quantas vezes a gente vê assim as pessoas, elas não estão interagindo, ela tá todo mundo ali no celular, né? Todo mundo no celular, ou então tirando foto e postando, tirando foto e postando. Então, assim, as pessoas estão mostrando, às vezes, uma alegria que elas não estão sentindo, porque elas não estão aproveitando o momento, elas não estão vivenciando aquilo, elas estão apenas registrando através de uma tela, né, de um celular, de uma câmera, que na verdade não está representando o que elas estão sentindo ali. Porque se elas estão tão preocupadas em estar só ali registrando para mostrar, para expor, elas não estão presentes ali naquele momento. E quando a gente está, né, aproveitando, conversando e curtindo, né, ali a presença das pessoas, se sentindo bem onde a gente ali com quem a gente está se conectando, a gente nem lembra, né, dessa questão de às vezes ficar querendo registrar ou ficar querendo postar. E, infelizmente, hoje a gente vê que muitas pessoas dão muito mais valor a isso. É legal você, obviamente, né, estar num lugar bacana, estar fazendo uma viagem, se registrar algumas coisas para depois você rever, você relembrar, né, guardar aquela memória, né, daquele momento, mas não o tempo todo, porque às vezes a gente acaba deixando de aproveitar tanta coisa preocupado só com isso, porque as melhores memórias mesmo, a gente vai, é legal você ter aquele registro e tal, mas aquilo só vai te ajudar a lembrar de toda a vivência que você teve ali, dos sentimentos que você teve, né? Aí você traz esse sentimento, você revive aquilo, né? Aquelas sensações, aquela alegria. Então, assim, a imagem vai servir só para te auxiliar a fazer aflorar aquela memória que é a verdadeira memória, que é o que realmente importa, que é o que você viveu, né? Não só aquilo que está registrado, é muito mais do que aquilo que ficou registrado numa foto. Então, e muitas pessoas também acabam perdendo oportunidade de vivenciar certas coisas, porque tem gente que é assim, sobrevive, né? E não vive. Então a pessoa tá só, às vezes, passa a vida querendo voltado a construir alguma coisa que ela acha que ela vai usufruir lá no futuro. Então a pessoa não vive, não viaja, não aproveita os momentos com a família, ela está só ali, às vezes trabalhando, achando que ela precisa construir uma vida financeira que é para aí ela poder ser feliz, né? E na verdade a felicidade está justamente no caminho, né? E as pessoas que estão ao nosso redor fazem parte dessa trajetória, desse caminho que a gente está construindo. A gente não pode abandoná-los ou achar que a gente vai poder aproveitar isso lá na frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que nos espera, o que está reservado. A vida da gente às vezes muda de um minuto para outro. Então é lógico que a gente, né, as pessoas não podem assim viver como se fosse, como se não houvesse amanhã, né? Não ter responsabilidade, viver assim, né? Loucamente, a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente não pode também só viver de uma forma assim preocupada com o futuro, porque justamente a gente tem que aproveitar o presente. Esse é o momento que a gente tem a certeza, que a única certeza que a gente tem é o presente. Né? O passado já foi, não tem mais o que se fazer a respeito do que a gente fez, das escolhas que a gente fez, né? E não todas as nossas escolhas, obviamente, são importantes e foram que nos trouxeram ao que nós somos hoje, ao que nós construímos hoje. Mas óbvio que algumas vezes a gente fez algumas escolhas equivocadas, porque isso faz parte do nosso processo aqui, né? De aprendizado. Não tem ninguém, eu acho, que sempre tenha acertado a vida inteira, nunca tenha cometido um erro, não tenha nada que tenha assim
não digo se arrepender, né? Porque arrepender, ficar na culpa, mas às vezes você parar para pensar e fala, poxa, eu podia ter feito diferente, né? Isso, se fosse hoje, né? Porque quando a gente vai adquirindo maturidade, quantas vezes a gente olha para trás e fala, ah, se fosse hoje eu teria feito diferente. Afinal de contas, né? É, o passar dos anos tem essa vantagem de nos amadurecer, né? De fazer com que a gente aprenda com as experiências. Mas a gente tem que também aproveitar, viver os momentos, não tão não ter tanto apego, né? Principalmente as questões materiais. Às vezes a pessoa fala, não vou fazer, às vezes deixar de aproveitar uma oportunidade, de viver um momento mais descontraído, ou feliz, ou fazer uma viagem, por exemplo, com a família, ou com os amigos, ou com quem quer que seja, que vá trazer uma experiência, né? Importante, interessante, por medo de, né? Ai, não sei. Tem muita gente assim que vive numa vibração de escassez, né? Achando que não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo. Não se presenteia, né? Não se dá o direito de usufruir. E isso é uma mentalidade de escassez. Porque quanto mais você vibra nesse apego, nesse medo de perder, a energia da prosperidade não flui na vida, né? Porque você não confia que você vai ter prosperidade. Porque quando a gente faz as coisas com responsabilidade, mas aproveita, usufrui do que a gente possui, a gente está vibrando numa energia de prosperidade. Ah, eu acredito que eu vou conquistar mais. Então, hoje, se eu tenho oportunidade para a gente fazer uma viagem, eu vou fazer. Porque, com certeza, eu trabalho, eu sou uma pessoa responsável, vai vir mais coisas, vai vir, eu vou ter prosperidade na minha vida. A gente tem que confiar. Agora, se a pessoa vive só ali naquele medo de gastar um centavo, ela tá vibrando na escassez, então a vida não prospera. E às vezes a pessoa, né, uma pessoa que tá ali, tá trabalhando, tá fazendo as coisas e não vira, né? Parece que nunca consegue sair do lugar, porque ela tá numa energia de que ela não acredita na própria prosperidade. Então, as coisas não fluem de forma positiva. Então, a gente tem que realmente colocar essas energias é, de, de alegria, de prosperidade na vida da gente, né? E quando tiver a oportunidade realmente de ter bons momentos, aproveitá-los, né? Não ter dúvida, não ter medo de viver a vida, porque essa é a nossa. Nós viemos aqui para isso, não só para sobreviver, né? O sistema nos colocou meio nessa questão, né, de às vezes achar que a gente às vezes acaba levando uma vida assim tão corrida, de aí entra naquela rotina de trabalho, de estudo e acaba não aproveitando a vida mesmo, não vivendo, só sobrevivendo. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente cai, né, nesse círculo aí vicioso de rotina e de não prestar atenção nos presentes diários que a gente recebe, nas oportunidades que chegam e que às vezes a gente percebe porque a gente está tão focado, tão ali, realmente como se tivesse um cabresto ali, né? Só apegado ali àquela rotina, às coisas que a gente acha que tem que fazer, que são as mais importantes, e às vezes a gente deixa de aproveitar oportunidades aí que nos trariam alegria, e alegria é uma energia que abre muitos caminhos na nossa vida, né? Porque é uma energia, é uma vibração altíssima, nessas escalas aí, né? Na escala Hawkes, por exemplo, ela vibra até mais alto que o amor. Então, a gente precisa ter responsabilidade, lógico, na nossa vida, ter parcimônia, ter equilíbrio, mas viver de uma forma mais leve. Às vezes, né, como dizem, né, menos é mais. Às vezes a gente
priorizar uma vida mais simples, mas com mais qualidade. Vale muito mais a pena, né, do que, às vezes, ficar aí se preocupando em ter tudo que o sistema nos mostra e nos convence de que é o melhor, de que é bom, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que, às vezes, as pessoas dão muito mais valor ao que os outros têm do que ao que eles são. Mas aí é uma questão de escolha, né? De mentalidade. Às vezes, você priorizar os seus valores internos, o seu equilíbrio, a sua paz e levar uma vida mais simples é muito melhor do que muita gente aí que vive no luxo, ali na riqueza, mas que é rica em bens materiais e pobre em bens emocionais e espirituais. Eu acho que é lógico que é uma questão de escolha, mas para mim esses outros bens são muito mais importantes e muito mais valorosos. Tanto é que dinheiro nenhum pode comprar, né? A nossa consciência, a nossa paz, a nossa evolução espiritual é algo que a gente deveria dar muito mais importância, colocar muito mais atenção e valorizar e viver justamente de uma forma mais plena, né? Não só sobreviver, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.